Crono, rei dos titãs e deus do tempo, em particular o tempo quando visto como uma força destrutiva e devoradora. Crono é o mais jovem filho de Urano e Gaia na linhagem dos titãs. Pertence, por conseguinte, à primeira geração divina, anterior a Zeus e ao restante dos deuses olímpicos. Urano, tão logo nasciam os filhos, devolvia-os ao seio materno, temendo certamente ser destronado por um deles. Gaia, então, resolveu libertá-los e pediu aos filhos que a vingassem e afastassem do esposo. Todos, titãs, ciclopes e catônquiros, se recusaram, exceto o caçula, Crono, que odiava o pai. Entregou-lhe Gaia uma foice, um instrumento sagrado que corta sementes, e quando Urano, ávido de amor, se deitou à noite sobre a esposa, Crono cortou-lhe os testículos. Senhor do mundo se casou com a irmã Reia e converteu-se num déspota pior do que o pai. Temendo os ciclopes que Urano lançara no Tártaro e que ele havia libertado, a pedido da mãe, novamente os aprisiona nas trevas inferiores e desta vez lhes deu por companhia os hecatônquiros. Como Urano e Gaia, depositários da Mântica, vale dizer do conhecimento do futuro, lhe houvessem predito que seria destronado por um dos seus filhos, que teria de Reia, passou a engoli-los, à medida que iam nascendo Hestia, Deméter, Hera, Hades, ou Plutão, e Poseidon. Escapou somente Zeus. Grávida deste último, Reia fugiu para a ilha de Creta, e lá secretamente no monte Ida, ou Dicta, deu luz ao caçula. Envolvendo em panos de linho uma pedra, deu ao marido, como se fosse a criança, e o deus de imediato a engoliu. Uma vez crescido, Zeus, ajudado por Metis ou pela própria Gaia, fez com que Cronos ingerisse uma poção mágica, que forçou a devolver todos os filhos anteriormente devorados. Comandados por Zeus, os deuses olímpicos iniciaram uma luta de 10 grandes anos contra os titãs. Por fim, venceu o caçula de Reia. Os titãs expulsos do céu foram lançados ao Tártaro. Além dos filhos que tiveram com Reia, algumas tradições atribuem a união de Crono com Filida, a paternidade sobre Quirão, o grande pacífico centauro. Outros mitógrafos dão-lhe ainda como filho Hefesto e Afrodite. Muitas gerações humanas depois, Zeus libertou Crono e seus irmãos da sua prisão e fez do velho titã rei das ilhas Ilísias, lar dos mortos abençoados. Reia, filha de Urano e Gaia, era mãe titanídea dos deuses olimpianos e deusa da fertilidade feminina, maternidade e geração. Como esposa de Crono, representava o fluxo eterno do tempo e das gerações. Como a grande mãe, o fluxo era sangue menstrual, águas do parto e leite. Foi mãe, segundo a teogonia de Hesíodo, de 6 filhos: Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. E toda a história envolvendo o bebê Zeus acabamos de ouvir quando falamos de Crono. Temis, deusa titã da lei e da ordem divinas, as regras tradicionais de conduta estabelecidas pela primeira vez pelos deuses. Enquanto deusa da justiça divina, figura como segunda esposa de Zeus, após Metis. Com o pai dos deuses e dos homens, foi mãe de Horas e das 3 moiras personificadas, Cloto, Laquesis e Atropos, bem como das ninfas do rio Eridano, as quais ensinaram a Hércules o caminho que levava ao jardim da Hespérides. Uma variante se encontra apenas na tragédia de Ésquilo, Prometeu acorrentado, faz da deusa da justiça divina mãe de Prometeu. Como personificação da justiça ou lei eterna, aconselhou a Zeus, na luta contra os gigantes, a cobrir o escudo, que passou a denominar-se Égide, com a pele da cabra Almateia. Atribui-se também a ela a ideia da guerra de Troia, a fim de se equilibrar a densidade demográfica da Terra. Apesar de ser uma titanida, foi admitida entre os imortais do Olimpo. Era honrada e respeitada não só por sua ligação com Zeus, mas pelos inúmeros serviços prestados aos deuses, no que se refere às leis, ritos e oráculos. Titular antiga do oráculo pítico, foi ela, segundo uma tradição, que ensinou a Apolo as técnicas da Mântica. Consta ainda que foi Temis quem revelou a Zeus e a Poseidon que não se unissem a Nereida Tétis, porque se isso acontecesse, esta daria à luz a um filho mais poderoso que o pai. Advertiu também a Atlas que o filho de Zeus, no caso Hércules, arrancaria os pomos de ouro do jardim das Hespérides. Oceano. Imenso rio serpente que cercava e envolvia a Terra, estendendo-se de norte a sul, de leste a oeste, demarcando as fronteiras extremas do globo terráqueo. Assim, era o deus Titã primordial, que circundava a Terra, fonte de toda água doce, rios, poços nascentes e nuvens de chuva. Filho de Urano e Gaia, era extremamente conciliador. Ao contrário de seus irmãos titãs, Oceano não participou da castração de seu pai Urano, tampouco se juntou à guerra contra Zeus e os deuses do Olimpo. Casado com sua irmã Tétis, símbolo do poder da fecundidade feminina do mar, foi pai de mais de 3.000 rios, os Potamoi, e de igual número de filhas, chamadas Oceânidas. Foi retratado na pintura de vasos da Grécia Antiga como um deus com chifres de touro e a cauda de um peixe-serpente, uma forma compartilhada por seus filhos deuses rios. Seus atributos habituais eram um peixe e uma serpente. Na era helenística, Oceano foi reimaginado como deus dos então cada vez mais acessíveis oceanos Atlântico e Índico, e a velha ideia cosmológica de um grande riacho de água doce que circundava a Terra foi descartada. Na arte mosaico, é geralmente retratado como um deus do mar ou o próprio mar personificado, com chifres e garras de caranguejo, e como atributos uma serpente, remo e um cardume de peixes. Sua esposa Tétis, mostrada sentada ao lado dele, tinha asas na testa, em seu papel de mãe das nuvens de chuva. Tétis, que é preciso não confundir com a Nereida homônima, filha de Urano e Gaia, é a mais jovem das titanidas. Uma das divindades primordiais das teogonias helênicas, Tétis é o símbolo do poder e da fecundidade feminina do mar. Casada com seu irmão Oceano, foi mãe de mais de 3.000 rios, bem como de 41 oceanidas, personificação dos riachos, fontes e nascentes. Criou a deusa Hera, que lhe havia sido confiado por Reia, quando na luta entre Zeus e Crono. Em testemunho de gratidão, a esposa de Zeus mais tarde reconciliou-a com o esposo, uma vez que o casal havia se desentendido. A residência desta fecunda oceânida ficava nas extremidades do ocidente, além da região das Hespérides, onde a cada tarde o sol se deita. Crio.
Um dos titãs mais velhos, filho de Urano e Gaia. Liderados por Crono, os irmãos conspiraram contra seu pai e prepararam uma emboscada enquanto descia para se deitar com a Terra. Crio, Hyperion e Jápeto foram colocados nos 4 cantos do mundo, onde agarraram o deus do céu e o seguraram firme, enquanto Crono, escondido no centro, o castrou com uma foice. Neste mito, os 4 irmãos provavelmente representam os 4 pilares cósmicos que separam o céu da Terra e que são descritos nas cosmogonias. Crio era provavelmente o pilar sul, enquanto seus irmãos Céus, Jápeto e Hyperion eram os pilares do norte, leste e oeste, respectivamente. A conexão de Crio com o sul é encontrada tanto no seu nome quanto nas suas conexões familiares. Ele é o Carneiro, a constelação de Áries, cuja primavera, nascendo no sul, marcava o início do ano grego. Seu filho mais velho é Asteu, deus das estrelas, e sua esposa é Euríbia, uma filha do mar. Hyperion, deus titã da luz celestial, um dos filhos de Urano e Gaia, e pai das luzes do céu, Eos, o amanhecer, Hélio, o sol, e Selene, a lua. Sua esposa era Teia, senhora do azul brilhante do céu. O nome Hyperion significa observador de cima, ou aquele que vai acima, das palavras gregas Hyper e Ion. Hyperion era um dos 4 irmãos titãs que conspiraram com Crono para castrar e depor seu pai Urano. Como pai do sol e do amanhecer, Hyperion era sem dúvida considerado o titã do pilar do leste. Jápeto. Um dos titãs mais velhos, filho de Urano e Gaia. Liderados por Crono, Jápeto e seus irmãos emboscaram seu pai enquanto ele descia para se deitar com a mãe Terra. Jápeto e seus 3 irmãos provavelmente representam os 4 pilares do cosmos que estão descritos nas cosmogonias, mantendo o céu e a Terra separados. O próprio Jápeto teria sido o pilar do oeste, uma posição posteriormente ocupada por seu filho Atlas. Aliás, falando em filhos, Jápeto se uniu a Clímene, filha do Oceano e Tétis, e foi pai de Atlas, Menécio, Epimeteu e o filantropo Prometeu, cujo filho Deucalião há de ser o genitor da nova raça humana, após o dilúvio universal. Então, Jápeto o Perfurador provavelmente também era o deus titã, simbolizando a mortalidade e o tempo de vida. Mnemosina, deusa titã da memória e da lembrança e inventora da linguagem das palavras. Como filha titã de Urano, também era uma deusa do tempo, representava a memorização mecânica necessária para se preservar as histórias e as sagas antes da introdução da escrita. Nesse papel, ela era mãe das musas, que eram originalmente deusas padroeiras dos poetas da tradição oral. Finalmente, era uma deusa oracular menor, como suas irmãs titãs. Ela presidia o oráculo subterrâneo do Trofônio, na Beócia. Febe, deusa titã do intelecto, esposa do titã Ceus, o Inquiridor, e avó de Apolo, Artemis e Hécate. Foi a terceira deusa a segurar o grande oráculo de Delfos, que por sua vez concedeu a seu neto Apolo como presente de aniversário. Teia, deusa titã da visão e do éter brilhante do céu azul. Também era, por extensão, a deusa que dava o brilho ao ouro e à prata. Teia deu à luz, junto ao titã Hyperion, a 3 filhos brilhantes: Hélios, o sol, Eos, o amanhecer, e Selene, a lua. Ceus era um dos deuses titãs mais velhos, filho de Urano e Gaia. O nome alternativo de Ceus, Polos, do Polo Norte, sugere que era o titã pilar do norte. Ceus, como deus do eixo do céu em torno do qual as constelações giravam, provavelmente também era um deus dos oráculos celestiais, assim como sua esposa Febe presidia os oráculos do eixo da terra de Delfos. É pai de Astéria e de Leto, mãe de Apolo e Artemis. Se você gostou, por favor deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe em suas mídias sociais.